muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. O Sinduscast é o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. É aqui que a gente reúne informação técnica de qualidade, relevante, que a gente traz os profissionais, os líderes do setor da construção civil para conversar, para fazer um bate-papo, para trazer assuntos que estão em alta. E hoje o assunto é a nova lei de licitações. Bom, antes de eu apresentar os meus convidados que estão aqui junto comigo, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a FIEP, que nos prestigiou desde o início com esse estúdio, com o Sinduscast, a construtora JL, a SF Empreendimentos, Chimansky Fávero e a Pedralha Imóveis, que estão junto conosco. Se você ainda não segue aqui o canal do YouTube ou aqui o canal do Spotify, se está só nos ouvindo, aproveita para apertar ali em seguir, para acompanhar, para que você possa ser avisado sempre que novos episódios venham ao ar. Combinado? Bom, eu sou Vinícius Donense, host do Sinduscast, e estou aqui comigo hoje com Dr. Sandro Matev Dal Bosco, graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Univel, coordenador jurídico do Conjur no Sinduscom, coordenador jurídico da SIC, membro do Conselho Jurídico da CEBIC, advogado e militante na área. Doutor Sandro, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Muito obrigado, Vini. É com muita alegria, com muita honra e com muita satisfação que aceitamos o convite aí para falar para um público tão seleto, um público tão especial, um público tão esclarecido quanto é o público desse universo da construção civil. A pujança da construção civil aqui na nossa região e também no Brasil como um todo é um fator provocativo para que a gente, então, esteja sempre atento ao que de novo está acontecendo nesse universo, notadamente agora com o advento da nova lei de licitações, que passou a ser obrigatória a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Uma lei extremamente controvertida, uma lei extremamente debatida, uma lei extremamente que vem trazendo aí uma preocupação de adaptação, especialmente para empresas que trabalham em obra pública, e isso nos faz com que tenhamos aí sempre um olhar atento ao que está acontecendo nesse universo. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra, juntamente aqui com o nosso diretor do Sinduscom, Abel Scarione, de debater aqui esse assunto com o público do podcast. Muito bacana. Estamos aqui também com o Abel Pickler Sgarione, engenheiro civil formado na UniOeste em 2005. Por sinal, foi o ano que eu entrei. O ano que você saiu foi o ano que eu entrei. Quase 19 anos já. Proprietário da Sgarione Engenharia, que executa obras públicas há 18 anos e tem um portfólio de 115 contratos executados. Coordenador do COINFRA, que é o Comitê de Infraestrutura do Sinduscom Paraná Oeste. Abel, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Muito obrigado pelo convite, Vinícius. Eu dou um oi para os telespectadores, para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo. E também para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou ativo em licitações, em obras públicas. Eu tenho trabalhado com isso já nesse tempo todo de formado, 18, 19 anos, e é um prazer, é sempre um desafio, porque a lei, os contratos, os editais de licitação sempre são novos, cada obra, cada orçamento que a gente tem que fazer é um desafio novo, né? E algo que me ajudou muito em todo esse tempo foi ter estado aqui dentro do Sinduscom, ter estado dentro do Comitê de Obras Públicas, né, que agora a gente chama de COINFRA. Foi uma base, assim, que eu tive muito aprendizado, tive muita força também, porque quando o setor se reúne, a gente consegue ficar mais forte, né? Então, todos os percalços, todas as dificuldades que tive, eu sempre fui muito bem abraçado aqui pelo Sinduscom. E estamos aí, eu acho que vai ser uma conversa legal. Que bacana. O Sinduscom Paraná Oeste, ele reúne as empresas com o objetivo de fortalecer o setor, com o objetivo de lutar pelas causas próprias do setor,
né? A gente está aqui para trazer melhorias, para trazer avanço. E com o Sinduscast, doutor Sandro, é para a gente trazer conhecimento. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é levar um conhecimento de qualidade para que as empresas elas saibam aonde estão pisando, né? Como tu comentaste, há uma nova lei que traz preocupações, a gente tem que falar sobre ela. O Abel me relatava antes da gente iniciar que essa lei ela foi amplamente debatida aqui no sindicato, com leitura dela de cabo a rabo, depois com curso, então isso é muito importante. Mas o doutor Sandro, vamos começar, antes até de eu começar, eu queria só fazer um apontamento que o que é legal desse episódio é o seguinte, aqui tá dois lados da moeda, eu diria, que se juntam numa mesma, né, com o mesmo objetivo. É verdade. Mas é o lado de quem está lá no campo, na isso. prática, quem está na obra executando. Do empresário, isso. É o empresário que está lá, que assina o contrato, que executa a obra, que faz a medição, vai receber. E do outro lado, a parte jurídica, que ela é fundamental numa obra pública, desde o entendimento da lei, até depois em problemas futuros que possam ocorrer. Então, só me contextualiza para quem está nos ouvindo, doutor Sandro. Essa nova lei ela passou a entrar em vigor agora. Nós estávamos regidos por outra lei, né, que ela deixou de vigorar e agora nós temos uma nova lei. Sim. Veja, Vinícius, realmente essa questão que tu colocou dos dois lados da moeda é muito importante, porque a gente tem uma certa dificuldade, nós que somos advogados de construtoras, de você convencer engenheiros do quanto da subjetividade do mundo jurídico, né, Abel? Porque engenheiro, não há muito espaço para subjetividade na engenharia. Uma viga é uma viga, ela suportará tantos quilos ou toneladas, enfim. Você, Vinícius, que é do ramo especialmente aí das fundações, onde imagino que seja mais técnico ainda, seja mais melindroso ainda o cálculo, enfim. E no direito não é assim. O direito ele é subjetivo, ele não é estanque, ele muda. E isso aí muitas vezes a gente não consegue transmitir aí para os nossos clientes, que na sua grande maioria são engenheiros, por conta dessa dificuldade em compreender o quanto o direito é diferente da engenharia, mas realmente é. Com relação à lei, sim, tínhamos a lei 866 de 93. Vinícius, a gente tem um jargão no direito que a gente diz que lei boa é lei velha. E a lei 866 de 93, ela tinha 30 anos. E ela nunca foi uma lei ruim. Tanto é que durou 30 anos. Isso não é pouca coisa. O que aconteceu ao longo desses 30 anos? Vejam vocês que temos no Brasil 25 estados da federação, ou 26, eu não tenho certeza. Tá. Enfim, cada um desses estados terá um tribunal. Ainda temos STJ, mais STF, mais tribunais de contas de Estado e mais tribunais de conta da União. Se você fizer aí um somatório, enfim, desse tanto de julgadores interpretando a lei 866, ela virou uma grande colcha de retalhos. Ela foi, ao longo do tempo, sendo, vamos dizer assim, recheada de entendimentos de pessoas que, na verdade, estão ali para dizer o direito, né, para se fazer o direito, mas fato é que criou-se uma insegurança jurídica muito grande por conta dessas interpretações. O que você puder imaginar, Vinícius, Abel, de entendimentos do judiciário e dos tribunais de conta com relação a qualquer assunto da lei de licitações, você encontrava. Então, você imagina você lá, um dono de uma grande construtora, que você está prestes a participar de um procedimento licitatório, muitas vezes milionários, e você não tem a certeza sobre o que vai acontecer lá na frente com relação a um reajuste, com relação a um reequilíbrio, com relação a um aditivo de prazo. E aí o que aconteceu? Viu-se a necessidade de transformar todos esses debates que houveram com relação a 866 numa nova lei, abarcando tudo isso aí. Claro que você não consegue pegar exatamente tudo o que gravitava em torno da lei 866 e transformar numa lei nova. Mas a espinha dorsal, a ideia
da coisa era essa, tá? Então houve aí um debate de notáveis, teve um debate de grandes pensadores jurídicos, teve a participação da CEBIC, teve a participação aí dos sindicatos em suas regiões, para daí nascer a Lei 14.133 de 2021, que era para ter entrado em vigor, Vini, já no ano passado, Sim. em 2023. Porém, notou-se aí que os órgãos públicos não estavam preparados, naquele momento, para adequar a nova lei, em que pese foi dado 2 anos de adaptação. Durante 2 anos era possível os órgãos públicos, a administração pública, optar pela antiga Lei 866 ou pela lei nova. Mas pouquíssimos o fizeram. Por quê? Porque não se havia aí um preparo para isso. Foi estendido esse prazo para o final de 2023, até o dia 30 de dezembro de 2023, e a partir então do começo desse ano, em 1º de janeiro, é obrigatória a aplicação da nova lei. Que legal. Ô Abel, o doutor Sandro falou que a 866 ela era uma coxa de retalhos, e aí buscou-se então trazer com que a 14.133 ela trouxesse algumas melhorias. É claro, se a gente não for melhorar ela, porque a gente vai fazer uma nova lei. Só que nós temos notado pontos positivos e pontos negativos da nova lei, né? A questão da agilidade do processo, Abel, me parece que melhorou nesse sentido, né? Sim. Na lei anterior, primeiro, quando você lançava um processo licitatório, sempre é dividido em 2, a gente chama de 2 envelopes, né? Então, primeiro era o envelope da habilitação, então se fazia lá o envelope da habilitação, onde as empresas apresentavam toda a documentação, as certidões, a capacidade técnica, e o segundo envelope era a classificação. Na lei anterior, então, a ordem de abertura desses envelopes era, primeiro, se abria a habilitação de todo mundo. Então, pensa aqui, nessa mesa tem 10 empresas disputando um objeto de uma licitação. Primeiro fazia a habilitação de todas as 10 empresas. Se uma empresa estava em dúvida com a documentação da outra, entrava com recurso, ou às vezes na hora ali, às vezes demorava 3, 4 meses até se resolver a habilitação, para daí haver a classificação, para abrir o envelope das propostas realmente e ver quem tinha ganho. Às vezes perdia 3, 4 meses com 2 empresas brigando entre si, que ficavam lá por último na classificação, então era um tempo completamente perdido. Eles inverteram a fase da abertura dos envelopes. Então hoje se abre primeiro a classificação, então você já define quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro em questão de valor. Quando se classifica as empresas, aí sim vai abrir a habilitação. Se o cara ficou em 10º lá, ele nem vai brigar mais, porque ele já viu que ele já ficou para trás, aí tchau, né? Não faz muito sentido ficar, porque a habilitação vem depois. Então quem ficou em 5º, quem ficou em 6º, às vezes nem aparece, nem tem interesse de ir lá para ver a habilitação, porque não realmente já é algo assim mais consolidado, né? Uhum. Fica a briga ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, assim, ganhou muita agilidade, os processos serão bem mais rápidos e serão concluídos em muito mais tempo, sabe? Eu já tive licitação de demorar 1 ano entre você apresentar a proposta e você assinar o contrato. Não faz nenhum sentido. Sendo que a obra era de 12 meses, era de 1 ano. Então, assim, demorou todo o prazo de execução da obra para se definir o vencedor. Aí depois tem mais Mas um ano. Mas no caso como esse, como é que fica o reajuste? A database, ela muda? O que a lei fala sobre isso, inclusive? Então, a lei anterior, a 8666, também deixava essa lacuna em aberto, a questão do reajuste, né? Muitos órgãos, e muito tempo atrás, eles usavam muito a questão do contrato, a data do contrato, porque a data do contrato é a última data que você tem. Primeiro você tem a data do orçamento, que a prefeitura faz. Então, a prefeitura faz um orçamento inicial para poder lançar o processo licitatório. Para ter o valor global da obra. Isso, então vamos chamar a data do orçamento de data 1, a data da proposta, quando você vai lá e apresenta a proposta como data 2, e a data do contrato seria a data 3, que vem posterior. Todos os órgãos, eles batiam muito que tinha que ser a data 3, a data do contrato. A hora que você assina o contrato, começa a valer o reajuste. Então, nesse caso, realmente, se você demora 1 ano para você ver quem que é o vencedor, quando define quem que é o vencedor, aí você assina um contrato, só dali 1 ano, você vai ter quase 24 meses de defasagem na tua proposta.
Então, agora a nova lei veio para botar uma pedra em cima desse assunto e definir que a data base é o orçamento da prefeitura, é a data 1. Caramba. Sabe? Então, se demorar é um pepino. Vou dar um exemplo de uma prefeitura, fez o orçamento de uma obra na data 1. Demorou lá 6 meses para abrir as propostas e depois mais 6 meses para fazer o contrato. Quando assina o contrato, já está na hora de fazer o reajuste, porque já tem 1 ano já de defasagem com o orçamento. Entendi. Então, ele veio para realmente... Colocar uma pedra, né? Isso, resolver o assunto. E também, sobre a gente estava falando do modo da agilidade, né? De inverter as fases da habilitação. Antes era a primeira habilitação, depois a classificação, e agora se inverteu, né? Primeiro abre a classificação e depois a habilitação. Só que como mudou o modo de disputa... Boa. Antigamente, era por envelope. Então, você apresentava o envelope e quem ganhar, ganhou. Não tinha disputa como se fosse um pregão, assim, das pessoas cobrirem uma proposta da outra. Hoje, a nova lei de licitação trouxe um modo de disputa aberto. Então, qualquer concorrência pública, ela vai ser feita em forma de você apresenta a tua proposta, eu apresento a minha, e a gente vai cobrindo e vai um melhorando a proposta até chegar num valor mínimo possível. E preferencialmente eletrônico, né, Bel? Isso, preferencialmente eletrônico. Então, por mais que a inversão da ordem da abertura dos envelopes alterou e vai trazer agilidade, agora com isso de você primeiro definir a classificação no modo disputa aberto e depois ver quem está habilitado para participar disso, também trouxe um ponto negativo para a lei, porque por mais que você traz agilidade invertendo as fases, mas agora você classifica, você coloca em disputa de preço todas as empresas, até aquelas que não têm nenhuma condição de entregar o objeto. Porque que vão baixando o preço. Vão baixando o preço. E aí, de repente, você está com uma licitação completamente arruinada, porque as empresas entraram em disputa tão grande, que depois, quando vai na fase de habilitação, um caiu fora porque não tem uma certidão, o outro caiu fora e tal, e acaba... a empresa que tem condições de fazer a obra acaba pegando com preço lá embaixo porque acabou entrando nesse circuito. Então você vê como que é assim você arruma um item da lei e ela acaba prejudicando um outro item, né? Então é um ciclo. Né? Realmente, Abel, isso é uma ambivalência, né? Porque por um lado o legislador ele se preocupou muito com a questão... hoje no Brasil existem dados oficiais, mas eu acho que esses dados estão defasados, 48 mil obras paralisadas. E por que se paralisou essas obras, Vini? Porque foram mal contratadas, foram mal licitadas. Empresas que não tinham condições de assumir essas obras, elas acabam desistindo no meio do caminho. Em que pese a lei traga aí todas as penalidades, e são penalidades severas, ainda assim as empresas chegam um momento que não conseguem. Ou você assume o risco de ser penalizado e ter que responder a um processo administrativo e se defender, ou você vai quebrar a empresa e as pessoas então optam, não raras vezes, então, por desistir. Com olhos postos nisso, o legislador se preocupou nessa questão, Abel, da contratação mais eficaz. Acontece que não há bala de prata para isso, né? Não há, por conta de... A lei, ela é, claro, um mecanismo, ela traz ferramentas, uma caixa de ferramental muito boa para isso. As questões ali da habilitação técnica, econômico-financeira, a lei, ela trata muito bem disso aí. Mas, se não houver aí a elaboração de bons editais e também uma análise criteriosa na contratação, acontecerá isso aí, né, Abel? As pessoas vão participar da concorrência ali na ânsia de contratar, porque precisam contratar. Uma empresa de engenharia, ela só existe para construir, né? E às vezes nessa ânsia de conseguir sair vencedora do certame do contrato, ela vai aí vilipendiando o preço até chegar a inexequível, em que pese a lei prevê aí um desconto máximo de 25%. Na verdade, você pode conceder um desconto até maior, desde que você justifique. Sim. Você vai ter, como bem falou aqui o Abel, a lei se preocupou de um lado e por outro deixou a descoberto, né? Por Isso. conta dessa É a busca pelo menor preço ao invés de buscar o melhor preço. Então, se busca o menor preço ao invés de buscar o melhor preço. Então,
como o doutor falou, tem muitas obras paralisadas, e os 2 maiores motivos de ter obra paralisada hoje no Brasil um é atraso de pagamento. Então, assim, o contratante ele acabou se atrapalhando, então ele não fez um fluxo de caixa, ou às vezes a arrecadação não foi suficiente para ele honrar com os compromissos, então houve atraso de pagamento. A construtora, a partir do momento que ela não recebe, ela não consegue dar fluxo na obra, e a partir do momento que ela vai embora, fica muito caro para ela retornar. Então, assim, o fluxo de pagamento é um dos maiores causas, né, de atraso de obra paralisada, e o outro é de desconto excessivo. A construtora se dá muito desconto, chega no momento que ela não consegue se sustentar ali naquele canteiro, e também é uma razão de abandono de obra e ter obra paralisada. Aí o TCU ele fala em melhor gestão dos recursos. O TCU é o Tribunal de Contas da União, né, e ele busca, assim, a gente tem participado muito dos encontros da indústria da construção, a gente vê muito o TCU falando em a busca da melhor gestão dos recursos para benefício da sociedade. Então, assim, é pegar o dinheiro do público e investir esse dinheiro para a sociedade ter o retorno. Então, geralmente, você ter um maior desconto numa licitação, você pagar o preço mais barato por um posto de saúde, às vezes você ganhar lá 2%, 3%, 5% de desconto, mas esse posto de saúde não chegar a atender a população, ou às vezes essa obra fica parada 1 ano, não é o melhor preço, né? O melhor preço, sim, é ter essa obra pronta, no menor tempo possível e com o preço mais justo. Então é isso que a gente tem discutido muito e tem, assim, passado muito isso também para os contratantes, né? Pelo COINFRA, a gente tem tentado atuar muito dentro dos órgãos públicos, auxiliando eles nesse sentido, né? De fazer o melhor preço. O que o gestor público não pode perder de vista é que existem alguns princípios do direito administrativo que eles se sobrepõem à lei. Porque são princípios. Toda vez que você fala em princípios, não vou entrar aqui num debate juridiquês para não se tornar cansativo. Mas tenho em mente que os princípios eles estão acima de qualquer legislação. E um dos princípios talvez na minha opinião, mais importante da administração pública é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, esse é o nome do princípio. E o princípio da eficiência, ele tem que dialogar com essa questão, Abel, como você falou, da melhor contratação. Não necessariamente eficiência significa melhor preço. Sim. Eficiência significa, o nome já encerra tudo, né? Em ser eficaz, em ser eficiência, em ser eficiente. E muitas vezes a contratação com olhos somente na questão do preço não está sendo eficiente. Eu quero colocar uma visão aqui, que é a visão do projetista, né? Eu sou um projetista, um engenheiro que trabalha com projetos, né? E com muita recorrência chega na minha mão projetos de obras públicas completamente... aqui, ó, vou usar aqui, ó, completamente fora do princípio da eficiência, né? Eu estava essa semana discutindo, o pessoal veio de Curitiba para cá, começamos a discutir uma obra pública e soluções técnicas que foram adotadas completamente despropósitas, assim, sabe? Com um custo absurdo. Então, eu quero colocar um parênteses nessa questão dos motivos, Abel, do alto índice. Eu quero voltar um passo atrás. Porque você falou, por exemplo, o órgão não consegue pagar. Mas muitas vezes ele não consegue pagar por quê? Porque ele fez um projeto ruim. O projeto custou muito mais caro do que deveria custar aquela obra. A solução técnica não precisava ser aquela. Né? Existiam alternativas para aquilo. Só que aonde que está o problema? O problema claro que eu estou dentro da lei de licitações ainda, falando que o problema é que na hora da contratação do projeto, contrata-se o melhor projeto ou o mais barato? O mais barato. Aí que tá. Então, quando você contrata o projeto mais barato, é óbvio que você vai ter dificuldades. Costumo comentar, eu faço uma brincadeira com os meus alunos que é assim, né? Imagina que você só tem dinheiro para contratar um bom projetista ou um bom executor. Fala, quem que você contrata? Um bom projetista ou um bom executor? E aí eu falo o seguinte, se você tem dinheiro, contrata um bom projetista. Porque a função do executor é
cumprir com o que está em projeto. Essa é a função básica dele. Ele tem que pegar o projeto, ele tem que cumprir com todas aquelas execuções que foram propostas. O papel do projetista, não. Ele dá a solução técnica. E a solução técnica, ela custa. Ela custa. Então, se você investe mais no projeto, a tendência é você ter uma obra com maior eficiência. Então, eu vejo isso, eu tive discussões, inclusive, na prefeitura, em vários órgãos de saneamento e tal. Falo, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não faz nenhum sentido. Vocês estão usando uma técnica que tá onerando o órgão público em 300 mil, em 500 mil, em 1 milhão a mais. E aí, por que não tem dinheiro, Abel? Porque o projeto não tem eficiência. Porque buscou-se uma verba que não tinha necessidade, né? Então, a gente tem que evoluir, tem que melhorar isso desde lá da raiz do problema, que é o projeto. Para mim, a raiz de todo esse problema é o projeto, né? São projetos que não são eficientes. E para você ter uma noção, assim, de essa lei de licitações que nós estamos conversando aqui, ela lida para todas as compras públicas, todas as compras. E para a gente tentar diferenciar um pouco, qual que é a diferença de um produto de prateleira que o governo compra, que é papel, caneta, mesa, cadeira, para uma obra, né? Qual que é a diferença da obra para um produto pronto, que é até mesmo um veículo, às vezes alguma coisa assim que é só licitar e todas as empresas que estão na mesa ofertando vai ofertar o mesmo produto. Esses são produtos de prateleira, ou seja, é uma caneta Bic bem especificada, não tem como entregar outra. Agora, a obra não. Obra eu vou ler aqui porque eu anotei alguns diferenciais de obra que tornam ela diferente de um produto de prateleira. Primeiro, o prazo de entrega dela é longo. Você não compra uma obra hoje para entregar semana que vem. O prazo de pagamento também é longo. Então, assim, o órgão, geralmente, ele tem quando ele aloca um recurso, quando ele coloca lá o recurso, ele não tem esse dinheiro em caixa. É um dinheiro que vai entrar na arrecadação, que ele vai colocar no fluxo de caixa e ele vai fazer os pagamentos durante 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos. Demora o prazo de pagamento de uma obra. O produto, ele não existe. Quando você licita uma obra, o produto não existe. Ele vai ser produzido artesanalmente. Porque uma obra é isso, é um produto feito artesanalmente. Dificilmente você tem uma obra que seja, assim, mais do que 50% mecanizada. Praticamente todo produto é artesanal. O custo pode ser previsível. Ou seja, você consegue fazer um orçamento hoje. Mas como você vai executar aquela obra nos próximos 24 meses, nos próximos 36 meses, sabe o que vai acontecer nos próximos 36 meses. Então, o custo é previsível, mas ele é incerto. Você não sabe se aquilo que você colocou no orçamento, se você vai conseguir cumprir ele ao longo do tempo. Então, veja todos os diferenciais que uma obra tem que tornam ela diferente de um produto de prateleira. Então, quando você senta na mesa com várias construtoras, não é só o menor preço que o órgão tem que analisar. É isso. Ele tem que analisar também a capacidade técnica de cada construtora, ele tem que analisar a capacidade financeira de cada construtora para ver se ela vai conseguir entregar o objeto que ele está querendo contratar, da obra, né? Enfim. Vini, essa questão do projeto é uma dor antiga do setor, sabe? Eu não tenho aqui dados disso, mas seguramente mais de 50% dos pedidos de reequilíbrio econômico e aditivo e etc. tem por conta do projeto que foi mal elaborado e depois você tem que ir emendando. Eu acredito. Eu estou aqui lembrando, não tenho certeza, mas eu acho que sim, alguns anos atrás, eu escrevi um pequeno artigo para veicular na revista do Sinduscom, são 5, 6, 7 anos atrás, especificamente sobre isso aí, responsabilidade dos projetistas. E sim, a questão da responsabilidade, a questão da preocupação do órgão público, da administração pública, em se tratando de obra pública, de um bom projeto de obra, eu acho que é determinante. Talvez por isso, eu não sei se isso aí caminha par e passo com a questão da visita técnica, mas a nova lei, ela se preocupa bastante com a fase preparatória, né, Abel? Sim. A questão da visita técnica, a questão de você se preocupar antes com o local em que vai ser feita a obra, Não pode alegar desconhecimento do... Isso mesmo. Você vai fazer lá depois uma geologia e você encontra lá
Bom, devo estar falando bobagem aqui, mas uma pedra gigantesca, não sei se... Pode ocorrer, Não, pode ocorrer. era o solo, né? Você não contava com isso, enfim. Sim, Então, pode a ocorrer. visita técnica, ela teve uma preocupação importante com a nova lei, no que eles chamam de fase preparatória, que ela foi, vamos dizer, ela foi turbinada aí pela nova lei, que tem quase 200 artigos, né? A nova lei de licitações tem, não tenho certeza, 194 artigos. Isso aí é uma enormidade de artigos. Uma enormidade. Acho que você estava citando a palavra responsabilidade, né? Vamos entrar nesse tema, que ele é interessante, Claro. Principalmente na questão da matriz de risco. Acho que ela é um ponto que está pegando. Temos que entender um pouco mais ela, né, Abel? Sim, a matriz de risco, ela veio para tentar estabilizar um pouco todas as incertezas que a lei anterior deixavam no ar, né? Então, por exemplo, se chovia demais, quem que ia pagar os custos dessa chuva? Ou se tivesse qualquer outro problema, né? Que até é difícil exemplificar a matriz de risco, porque são coisas que são imprevisíveis. Seria né? assim, ó, quem é o imprevisíveis. Seria quem é o responsável por quê? Né? Pelo isso. quê, né, doutor? Isso. Por exemplo, se tivesse um problema de projeto, é claro que quem fez o projeto tem que resolver o projeto. Mas isso, quando você altera o projeto, ela acarreta várias outras mudanças. Por exemplo, muda o prazo de obra, você muda o custo da obra. Então, a matriz de risco vem para justamente estabelecer as responsabilidades e eles buscam alocar o gerenciamento desse risco para quem tiver mais condições de gerenciar o risco da forma mais rápida e da forma mais barata, né? Sim. Na minha opinião, a maior preocupação de todas que quem trabalha com obra pública deve se preocupar nesse momento é com a alocação de riscos. Aí é onde está a maior sensibilidade, porque é aí que você pode ter uma boa contratação ou uma contratação desastrosa. Porque a lei nova, ela traz aí um capítulo inteiro sobre a questão da alocação de risco. E ela se preocupa bastante com a questão, Vini, Abel, do que a gente chama de alocação do risco. O que é a alocação? A alocação, eles usam um termo, alocação não é responsável, alocação, enfim. Que é a preocupação, que é você ter aí critérios para dimensionar exatamente qual das partes que tem lá a vocação, vamos dizer assim, de suportar o risco. E a gente já tem visto aí alguns editais novos fazendo aí um escárnio, um verdadeiro crime. Na minha opinião, crime de alocar riscos que deveria ser da administração pública, alocar para o particular. E se você não estiver atento a isso, se você não impugnar esse edital no momento que ele tem que ser impugnado, ou a hora que rodar o contrato, você parar tudo e rever isso aí, você está embarcando numa canoa furadíssima. Porque... Dá um exemplo de uma situação que... um edital no Rio de Janeiro, que previa que em caso de não repasse do pagamento pelo órgão público, esse risco era do contratado. Caramba! Aí você, talvez ali na ânsia de você assina aquilo. Que loucura! E aí vem, eu não tenho verba para te pagar. Não, é importante frisar... Esse risco era teu. É importante frisar que a obrigatoriedade da matriz de risco é para obras acima de 200 milhões de reais. A partir de 200 milhões de reais é obrigatório você ter uma matriz de risco que defina, se tiver uma segunda pandemia, quem que vai arcar com os custos. Um exemplo, né? Para a obra menor do que 200 milhões, ou seja, 99% das obras, não é obrigatório. Então, nós do Coinfra, nós estamos orientando os órgãos públicos a não trabalhar com matriz de risco agora, nesse momento, porque eles estão vindo com matrizes de risco que são cheia de vícios, porque a lei já determina algumas coisas. Então, não adianta você fazer uma matriz de risco que vá contra a lei ou que vá contra uma outra determinação. Então, a gente está orientando para que eles aguardem. Para essas obras que não são obrigatórias, a matriz de risco, aguarda o TCU se manifestar, aguarda o Estado se manifestar, as grandes prefeituras se manifestarem, para daí você querer gerar a tua matriz de risco. Sabe? Porque senão vai ter essas aberrações, vai ter...
O que é importante com relação à matriz de risco que vale ressaltar? Não é só alocar o risco, o gerenciamento do risco para quem tem mais capacidade de gerenciar, mas sim você remunerar o risco também. Sabe? Você vai alocar que um risco de, por exemplo, de um erro de projeto ou ter que pegar uma licença ambiental vai ser da construtora, então você tem que remunerar esse risco. Se tem 0,5% de chance de isso atrasar a obra em tantos dias, você consegue precificar e a construtora tem que ser remunerada. Então, cada risco que você coloca, que você elenca na tua matriz de risco, ela gera um custo para a obra. Então, às vezes, você jogar tudo para contratada, o contratante vai aumentar muito o valor da obra. Então, às vezes, é melhor ele absorver isso daí. Mas nós estamos, assim, em geral, orientando os contratantes, os órgãos que fazem licitação, a deixar isso daí para lá. Deixar para pensar nisso mais para frente, a hora que tivermos mais exemplos. Né? Realmente, essa questão dos 200 milhões, sim, é obrigação, mas eles estão usando, a administração pública está usando para todas as obras. Parece aqui que eu falo tanto de administração pública, né? Parece que eu sou um inimigo da administração pública, mas não é nada disso. É que eu estou do outro lado, então eu preciso sempre ter com quem que é meu embate. A palavra não é bem embate, mas vai. No momento aí da análise de um edital, na defesa de um cliente, é a administração pública, né? Sim. Quem é meu então, em direito, meu ex-adverso, né? A lei, ela traz... Eu não gosto muito de ler texto de lei, mas nesse caso aqui acho que vai ser útil. Na verdade, no que toca a questão da alocação de riscos, o parágrafo 1º do artigo 103, ele traz aí um direcionamento, eu vou ler rapidamente. A alocação de riscos de que trata o caput desse artigo considerará em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e esse ponto aqui, ó, e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo. Ou seja, a lei estabelece que os riscos eles têm que ser alocados de acordo com quem tem condições de gerenciá-lo. Não adianta você colocar um risco para a empresa, pro ente privado, de uma coisa que ela não tem gestão. Que ela não consegue. Ela não vai conseguir. Nem que você remunere esse risco, você não vai conseguir. Então, realmente, o Abel tem toda a razão quando ele fala que tem que ir com calma com isso aqui, que a administração ela tem que... Claro, quando for obrigatório, não tem plano de correr. Mas nós estamos falando de obra de 200 milhões, né? São exceções. Eu quero só fazer um comentário, claro. Doutor Sandro, que tu usou a palavra inimigo, né? Eu acho que o órgão público, por algumas vezes, parece que ele está tratando, assim, até a construtora como uma inimiga, assim, né? Não, vamos fazer aqui o negócio para eles ganharem menos, para eles, né, que a gente vai gastar menos e tal. Eles são os capitalistas selvagens, né? E, na verdade, Abel, a visão não pode ser essa. A visão tem que ser que estamos contratando um parceiro de execução de obras. Né? Inclusive, eu já ouvi o próprio prefeito falar isso uma vez. Ele comentou isso: olha, as construtoras, a gente busca que elas sejam parceiras, que elas estejam integradas junto conosco, né? Essa visão, Vinícius, eu acho que é mais uma questão nacional, assim, quando você pega as grandes obras com os grandes contratantes de grande vulto, que são poucas. Agora, quando você vai para dentro do município, aquela construtora que faz posto de saúde, que reforma hospital, que faz creche, aí o trato é mais ali no tete-a-tete, sabe? Aí não tem, respeito, todos os órgãos se respeitam, eles sabem da importância de ter um bom fornecedor. Você pega um prefeito hoje, ele fica 8 anos no cargo, sabe? Ele fica 4, daí se deu certo ele fica mais 4. Então 8 anos, ele precisa de bons parceiros. Você pega gestões, aqui da Prefeitura de Cascavel mesmo, gestões anteriores, que ficaram com muitas obras paralisadas. E é isso, hoje não está tendo obra paralisada em Cascavel, não tem, assim, que eu me recordo, não tem nenhuma. Uma ou duas já, mas foram solucionadas, me parece. Então, porque tem essa parceria no sentido, assim, de profissionalismo, de responsabilidade e de respeito, né? Entre as partes. Né? Doutor Sandro, entrando até um pouco na tua área, assim, né? Porque a gente falou da matriz de risco. Sim. E ela vai gerar várias situações que vão
talvez ser conflitosas, né? Elas vão trazer algum conflito, né? A norma traz alguma coisa sobre a resolução de conflitos, né? Como é que tá isso? A norma, ela incentiva a questão da mediação, da arbitragem, antes da resolução do conflito. A norma ela se preocupa com que os contratantes ali não judicializem o mínimo possível, Vini, dessas questões envolvendo o contrato em si, né? Os maiores embates no que toca a questão de obra pública, os aditivos de prazo são sempre um embate, mas eles são mais fáceis de você negociar por conta de fatores como chuva, dificuldade de mão de obra. Na nossa região agora, é notável a questão da dificuldade de mão de obra, né? Sim. É notável. Se você for fazer aí uma pesquisa... em todos os setores, inclusive. Né? Tá impossível. Então, isso aí você consegue superar. Agora, a questão dos reequilíbrios e de reajustes, geralmente são demandas cansativas, demoradas, e é ali o ponto sensível da empresa, né? É o caixa, né? Se você conta, e isso aí a gente vai dialogar, Bel, lá a gente estava conversando antes, que quando a empresa participa de uma licitação dando lá um desconto que ela sabe que ela não poderia dar, ela tá pensando bastante, ela está contando com a questão do reequilíbrio depois e do reajuste. Sim. Que são institutos diferentes, né, Vinícius? O reajuste, ele decorre da lei, ele tem a ver com transcorrer de tempo, e agora a nova lei, ela veio para colocar aí o fim a celeuma, do orçamento, né? Transcorrido um ano do orçamento, o reajuste deveria ser, nem sempre mas deveria ser automático, que nada mais é uma reposição da perda inflacionária do período. E não precisaria nem fazer por aditivo, ele pode ser feito por apostilamento. Dificilmente se faz, mas ele deveria ser. Já o reequilíbrio, ele pressupõe outras coisas, ele pressupõe surpresa. Ele pressupõe aumento inesperado, desproporcional do que você não imaginava que você ia ter. Agora, com a questão na matriz de risco, a ideia é você não ter mais essas discussões, porque esse risco do reequilíbrio, ele vai estar, não todo, mas boa parte dele já previsto ali na matriz, sabe? Mas quando você não tem essa previsão, ou é alguma coisa que não está previsto na matriz de risco, realmente você talvez vai ter que judicializar. E essa judicialização é ruim para todo mundo, né? Total. É ruim. Na lei anterior, quando você tinha um embate com o ente contratante, é o contratante que resolvia. Era o que ele achava que era, e aí se a construtora não ficasse satisfeita, ela entrava já na via judicial para resolver. Hoje a lei ela prevê comissão de arbitragem, comissão de mediação, que pode ser feita tripartite. Então pega o sindicato das construtoras, pega o TCU, por exemplo, e mais uma terceira parte. E aí eles vão resolver quem que tem razão dentro do isso do pode ser bem interessante. Só que isso aí a lei prevê, mas ainda não existe. Então é algo que vai ter que ser criado, vai ter que ser organizado para que se funcione, né? Mas já é um primeiro passo, assim, porque o caminho era esse. Tem que ser assim. Não, eu acho que é assado. Então vai para a justiça. Ficava muito complicado. Veja, Vini, só rapidamente, que só colocar um cronograma do quão pode ser cansativo, caro e ruim uma demanda judicial, você vai tratar de um reequilíbrio. Você tenta administrativamente, tenta, até que você não aguenta mais, a administração pública ou não te responde, ou quando te responde, nega. Por conta do apagão das canetas, a gente sabe muito bem disso, né? Hoje o administrador público, ele tem muito medo, ele tem muito receio de conceder um reequilíbrio e ser responsabilidade depois. Aí houve o apagão das canetas e se institucionalizou essa questão de submeter o judiciário tudo. A resposta do gestor. Se o juiz mandar pagar, eu pago. Só que até você chegar ao momento do juiz mandar pagar, você está falando aqui em 2, 3 anos. Você está falando em despesa com advogado, em despesas com custas, em despesa com perícia, para daí um juiz mandar pagar, e aí depois você ainda tem um tribunal. Aí você já foi 5, 7 anos. Vai e quase o caixa 10 anos. E o caixa da empresa, alijado lá atrás. Sim. De uma verba importante que talvez até esguele a empresa e leve aí à morte civil da empresa. Por isso que a mediação, a arbitragem
se der certo, né? Eu tenho, assim, algumas... Ressalvas? Não é ressalvas, é um pouco de medo. Tá. Um pouco de medo, porque a administração pública sabe dessa demora do judiciário. Para ela talvez sabe. seja mais interessante Exatamente. permanecer dessa forma. Eu acho que nós só vamos ter uma efetividade nas questões de mediação e arbitragem quando as partes envolvidas, no caso aqui, a administração pública versus ente privado, compreendam que se isso aí submeter ao judiciário vai ser rápido também. É isso aí. Então, enquanto as partes souberem que você vai, o administrador público, o raciocínio dele, eu vou deixar judicializar, quando isso aí chegar no momento de pagar, eu nem vou estar mais aqui. Sim. Já vou deixar isso aí para outra... Eu acho que tudo isso envolve um bom contrato. Cultura, né? Também. Claro, sem dúvida nenhuma. Cultural. E a questão até dos regimes de contratação, teve uma alteração, né, Abel? Isso, assim, com relação ao regime de contratação, eu queria entrar nesse assunto justamente para falar sobre a diferença entre a empreitada, que é uma contratação já que estava prevista na lei anterior, que quase todas as obras eram contratadas no regime de empreitada, por preço global, por preço unitário. Como é que funciona uma empreitada? Você tem lá, o órgão público faz um anteprojeto, faz um projeto básico, faz um projeto executivo dos complementares, faz especificação, memorial, cronograma, orçamento, tudo isso é feito pelo órgão público e disponibiliza para as empresas fazerem os seus descontos lá. Ele é responsável por tudo isso. Ele é responsável e ele faz o gerenciamento, ele faz o orçamento, ele vê se encaixa no valor que ele tem e tal. Essa era a lei anterior, você contratava quase tudo por essa empreitada. Aí até ontem eu fui estudar o porquê da contratação integrada, que é um segundo regime de contratação que aparece na nova lei, contratação integrada. A contratação integrada surgiu dentro da Petrobras, há uns 10 ou 15 anos atrás, porque a Petrobras tinha muita contratação em que ela não conseguia especificar o que ela queria, ela só queria. Eu vou dar um exemplo assim, um elevador, você vai comprar um elevador. Cada empresa que produz um elevador tem a sua tecnologia. Então, a Petrobras não podia simplesmente fazer um projeto de um elevador e querer licitar, porque cada empresa produzia um elevador diferente. Você vê, um elevador é um produto completamente tecnológico. Mas também, ele é todo feito sob medida, não é igual um carro, que também é completamente tecnológico, mas ele já vem pronto. O elevador não, você tem que montar. Você faz um anteprojeto, você determina quais são as especificações que você precisa, e a empresa que vai produzir o elevador que te entrega o projeto. Então, essa contratação integrada foi para a Petrobras conseguir resolver isso daí. É assim, contratações específicas da Petrobras com empresas que tinham conhecimento específico para conceber solução integral de algum produto. Aí, o que a nova lei trouxe essa contratação integrada junto com esses tantos artigos que você falou, para contratação de obra. E aí, assim, na empreitada, o órgão faz todos os projetos, define o que ele quer e depois licita. A contratação integrada, ela é feita quando o órgão vai contratar uma ponte, que a ponte de Guaratuba foi feita através de contratação integrada. Quem for executar a ponte, que defina qual que vai ser a metodologia. A metodologia, como que eles vão querer fazer. Só que o que acontece? Eles estão trazendo a contratação integrada. Na contratação integrada, o órgão público só entrega o anteprojeto. Então, ela fala, eu quero lá eu vou dar um exemplo, um hospital com tantos leitos e com tantos metros quadrados e coloca lá mais ou menos um anteprojeto do arquitetônico. A empresa contratada, ela vai ter que fazer o projeto básico, o projeto executivo, especificação, memorial, cronograma, só que ele vai ter que dar o preço antes. Ele vai ter que dar um preço por metro quadrado lá para conseguir ganhar a licitação e depois ele vai entrar para fazer toda a parte de engenharia para depois executar a obra. Mas é como se fosse um tiro no escuro. Você não consegue. O risco passa a ser dele ali que está estimando. Mas o risco passa a ser da construtora, só que como que o contratante qual que vai ser o reflexo disso no contratante? Ele vai pagar mais caro. Ele vai pagar mais caro porque a construtora vai começar a elevar os riscos, vai começar a elevar os preços. E aí, eles estão usando a contratação integrada para fazer contratação
de obra comum, de engenharia, obra assim que todo mundo tem a tecnologia para fazer um projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto... E o que acontece? Eles estão fazendo o prazo desses contratos de contratação integrada, eles colocam lá. Então, 6 meses. Primeiro que o preço, ninguém sabe como é que se estipula um preço de uma obra que você não tem um projeto. Aí eles colocam lá que 6 meses vai ser para definir o projeto, depois mais 12 meses para se fazer a obra. Só que nós já temos casos de se passarem 12 meses e eles não conseguirem concluir os projetos. Porque o projeto, apesar da empresa, da construtora estar fazendo o projeto, mas quem tem que validar o projeto é o contratante. Então, esse fluxo de informações fica muito devagar, porque você faz, o projeto é demorado para fazer, quando você faz, você E as aprovações nos órgãos? Mas as aprovações dos órgãos, tudo. Então, assim, os órgãos estão vendo isso aqui como uma solução definitiva para gerar rapidez e para ter a obra para depois de amanhã, mas ao mesmo tempo eles não estão vendo que isso aqui vai ser um tiro no pé, porque vai ser mais um formato, vai ser mais um motivo de obra paralisada ou de obra, às vezes, nem iniciada, porque eles não vão conseguir vencer o prazo de projeto. Novamente o princípio da eficiência, né? Isso, então assim, é uma das bandeiras do Coinfra aqui de Cascavel, é de levar isso na consciência dos contratantes, dos órgãos públicos, para que essa contratação integrada seja usada de forma correta, que seja usada quando ela for imprescindível. Quando ela puder ser substituída pela empreitada por preço global ou por preço unitário, que ela seja usada empreitada. Que o órgão fique com a responsabilidade de fazer os projetos. Inclusive, assim, nós não temos nenhuma... são poucas empreiteiras de obra que têm equipe de engenharia dentro do seu quadro, sabe? São pouquíssimas. E eu nem sei se tem alguma empresa alguma empreiteira que tem um quadro completo de engenharia para ter uma solução dessa dentro do seu quadro de funcionários, né? Uhum. Então, é só para levantar essa bandeira aí que é algo assim que a gente precisa conscientizar os órgãos, né? E essa questão, como ela envolve o projeto, eu estou com uma situação específica dessa, Bel, hoje lá no meu escritório, né, que é exatamente isso. Jogou-se nas nossas mãos, a construtora terceirizou para nós que não tem dentro do seu quadro técnico essa situação, e eu vejo que isso vai trazer um impacto grande, vai ter diversos detalhes. A CEBIC, ela vem trabalhando de forma ativa, né, Sandro, nesses pontos. Eu sei que ela tem levado ao Congresso algumas pautas importantes, o modo de disputa, o prazo de pagamento. Você tem acompanhado um pouco o trabalho da CEBIC, né? Tenho. Inclusive tivemos lá, Abel, faz 2 semanas, né? 2 semanas. Tivemos lá o ENIC, o Encontro Nacional da Indústria da Construção, e juntamente com o ENIC teve a reunião do CONJUR, que é o Conselho Jurídico da CEBIC, onde se debatem todos esses assuntos aí a nível nacional. São os assessores jurídicos, enfim, dos Sinduscons aí de todo o Brasil e mais da própria CEBIC, onde a pauta que se discute é exclusivamente a questão da construção civil, não só obras públicas, né? E sim, a CEBIC está sendo aí na verdade, um vigilante aí do andamento das demandas que ocorrem a nível de Congresso Nacional, a nível aí do Judiciário, para que não se tomem decisões à revelia de ouvir o setor, né? Sim. Então, sim, a CEBIC está atenta e participando de praticamente todas as demandas importantes aí que estão acontecendo aí a nível de judiciário e legislativo especialmente. Sim. Isso, dentro de a CEBIC, ela é um órgão maior, né? E dentro da CEBIC tem vários comitês, como o Sandro citou, o CONJUR, que é o comitê jurídico. Eu sou coordenador aqui em Cascavel do comitê de infraestrutura. Dentro do comitê de infraestrutura, nós já estamos, a CEBIC já está se mobilizando. A nova lei de licitações, ela trouxe, comparada com a lei anterior, ela trouxe vários benefícios, várias coisas positivas. Mas a CEBIC já está se organizando para tentar melhorar os itens da nova lei que são negativos. Porque tem alguns itens que foi um retrocesso.
a exemplo da forma de pagamento. A lei anterior, ela estipulava que o prazo de pagamento era 30 dias. Então, do adimplemento, ou seja, você fez a medição, na hora da medição, você está entregando aquela parte da obra que ficou pronta. Então, no ato da medição é o adimplemento, que assinou a medição. 30 dias depois o dinheiro tinha que estar na conta. Se não tivesse na conta, aí tinha juro, tinha correção, o próprio contrato já previa. Data limite, mas poderia pagar antes, né? Paga antes. Então tem o prazo assim, de medição, nota fiscal, toda a validação e pagamento tinha que estar dentro dos 30 dias. A nova lei de licitações, ela não estabelece esse prazo. Ou seja, cada órgão vai poder, dentro do seu edital de contratação, estabelecer qual que vai ser o prazo de pagamento. Que antes era 30 dias, ele pode dizer assim, o prazo de pagamento vai ser 60 dias, vai ser 90 dias. Só que a gente tem que entender que, assim, se tiver estabelecido lá que vai ser 60 dias e dentro do BDI da obra, você estiver pagando a parte, remunerando esse prazo que o dinheiro vai ficar parado, que a construtora tem que investir, medir e daí vai receber em 60 dias. Tudo bem, esse custo financeiro estiver sendo remunerado, tudo bem, não tem problema. Só que não vai ser. Não está sendo estipulado isso. E o mais importante, é um meandro do edital que vai estar escondido lá no meio de 150 páginas, que você tem 15 dias, que ninguém vai ficar atento e vai passar batido. Então, assim, é algo que tem que ser debatido. Estabelecido. Não, tem que ser estabelecido. Então, é uma das bandeiras da CEBIC que volte a ser o prazo de pagamento 30 dias. E a outra bandeira, assim, que eles estão fazendo tentando influenciar de uma forma, assim, bem categórica, é a questão do modo de disputa, sabe? Aquilo que eu falei, que inverteu as fases, agora primeiro se classifica, vê quem que é o primeiro, o segundo, o terceiro e depois habilita, mas nessa classificação eles querem que não seja mais por leilão, que as empresas possam cobrir a proposta um do outro. Que você deu o teu preço, é o teu preço mínimo e pronto. A outra empresa deu o preço dela, é o preço mínimo e pronto. E que não esteja competitividade, porque isso vai sair do melhor preço que nós havíamos falado e vai chegar no menor preço que não é interessante para ninguém, porque vai prejudicar o setor, vai prejudicar o contratante e vai prejudicar, assim, de forma incalculável, muito mais a sociedade que vai ficar sem aquela obra, porque, como a gente já viu, né, um dos maiores casos de atraso de obra é justamente isso, é trabalhar com preço muito baixo, né? Bacana. Só uma contribuição pequena. O BDI também teve uma preocupação muito grande nessa nova lei. O BDI hoje ele teve aí todo um carinho, né, do legislador no sentido de ele ser aí o grande, para ser utilizado, vamos dizer. O BDI teve uma preocupação muito grande. E voltando aqui no começo da nossa conversa aqui, quando eu falei da preocupação que o setor estava tendo com a nova lei, percebam que ela entrou obrigatoriamente em vigor, né, que ela passou a ser obrigatória no dia 1º de janeiro. Nós nem terminamos abril ainda e já tem 2 modificações para acontecer bem importantes na lei. Sim. 3 meses. Então vocês imaginem quando começar a pipocar para que o judiciário passe a ter que se manifestar sobre enfim, as demandas, né? As demandas que ocorrerão por conta da interpretação. Mas direito é assim, não tem lei, não tem legislação que não deixe margem a diálogo, né? A discussões, então, bom, vamos ver o que vem pela frente. Bacana. Bom, a gente ficaria aqui horas e dias falando sobre a lei de licitações, né? Mas o nosso prazo está chegando ao fim. Eu quero agradecer novamente a presença de vocês, mas eu quero que o Dr. Sandro dê suas últimas palavras aí, as suas últimas contribuições. Também diga como é que os nossos ouvintes podem te encontrar, podem te contratar de repente aí, né? Vini, bom, eu quero agradecer novamente a chance aí de estar aqui dialogando com um setor tão importante aí quanto o público do Sinduscom. É uma matéria que poucas pessoas que não estão muito ligadas à área têm interesse. Não é uma matéria de fácil
de digerir ela facilmente. Você até tem dificuldade de encontrar um colega para debater sobre o assunto, porque as pessoas não têm assim tanto interesse com relação a essa matéria, e estamos às ordens para especialmente atender aí as demandas dos associados do sindicato, e agradeço mais uma vez aí o convite, e contem sempre que possível para contribuir. Estaremos aí a postos. Teu escritório? O meu escritório é no mesmo prédio da tua construtora, é lá na Conceito, e enfim, é isso. Então tá bom. Muito obrigado, doutor Sandro. Abel, suas palavras finais e como é que o pessoal te encontra aí? Sobre a lei de licitações, eu quero dizer que o mais incrível dela é que a regra é a mesma para todos, sabe? Então todo mundo que senta para disputar um objeto, uma licitação, todo mundo está com as mesmas regras, todo mundo disputa, e o importante é conhecer as regras, para depois que você conhecer bem as regras, você poder jogar o jogo e se sair vitorioso. E então é importante estudar, é importante saber. As pessoas me encontram aqui no sindicato, aqui no Sinduscom, eu sou coordenador do Coinfra. Então, convido a todos que venham participar das reuniões do Coinfra, se você trabalha com obra pública, ou se você tem interesse, ou se você é um fornecedor, um fornecedor não, se você é um contratante, venha participar aqui, está convidado. Muito obrigado. Imagina. Chegamos ao fim de mais um episódio. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Construtora JL, a SF Empreendimentos, e também ao Sistema FIEP, que é grande apoiador deste episódio. Se você gostou desse episódio, eu vou falar para você compartilhar ele aí com seus colegas, especialmente aqueles colegas que trabalham com obras públicas, porque é um conhecimento que foi trazido aqui hoje, extremamente rico, extremamente valioso, que vai trazer uma evolução para quem está dentro desse tipo de obra. Então compartilhe o vídeo, manda lá no grupo de colegas que você tenha, né? Para que esse conteúdo de qualidade possa chegar a cada vez mais profissionais. Se você não está inscrito aqui no YouTube nem no Spotify, também se inscreve para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Sinduscom. Reforçando o que o Abel falou, o Sinduscom Paranaoeste está de portas abertas, né? Aqui a gente traz discussões, traz a evolução, busca a evolução dos associados para que a gente possa ter uma construção civil e uma indústria da construção cada vez mais fortalecida. Muito obrigado e até a próxima.